Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e, olha, cheias de simbolismo do livro de Números. É aquela passagem da praga das serpentes e a sua cura, que foi totalmente inesperada. É uma narrativa que fala de rebeldia, de juízo divino e de uma forma de redenção que, sinceramente, desafia a nossa lógica. E tudo já começa com esse paradoxo aqui. A pergunta central que a história nos joga na cara é essa: como é que o símbolo do próprio veneno pode se tornar o instrumento da cura? É isso que a gente vai explorar juntos. Bom, para a gente entender o que está prestes a acontecer, primeiro precisamos voltar para o cenário. O povo de Israel está ali, no meio daquela jornada longa e exaustiva pelo deserto. Um lugar, vamos combinar, implacável, cheio de perigos e de privações. E aqui a gente vê duas realidades batendo de frente. De um lado, o cuidado divino era constante. Sabe, tinha vitória contra inimigos, água no deserto, o maná que caía do céu todo santo dia. Agora, do outro lado, a impaciência e a ingratidão do povo só cresciam. As palavras deles, que estão lá registradas em Números, eram duríssimas, chegando ao ponto de chamar aquele alimento milagroso de pão vil. É, pesado. Essa murmuração toda, essa queixa constante, acaba levando a um ponto de crise. O descontentamento se transforma em um desastre literal, que ficou conhecido como a praga das serpentes. E aqui tem um detalhe que é fascinante. A gente costuma pensar que as serpentes foram enviadas do nada, como um ataque. Mas o que o texto sugere é que aquele deserto já era um lugar perigoso naturalmente cheio de animais peçonhentos. O verdadeiro milagre de todo dia era a proteção divina. Com a rebeldia do povo, essa proteção foi simplesmente retirada. E as consequências? Imediatas e fatais. Serpentes venenosas, que a Bíblia chama de abrasadoras, por causa da inflamação terrível que a picada causava, invadiram o acampamento. Muita gente morreu. E foi só aí, diante da morte, que o povo finalmente se deu conta do erro, confessou o pecado a Moisés e suplicou pela intercessão dele. E a resposta divina para esse clamor do povo foi, para dizer o mínimo, inusitada. Não foi um antídoto mágico, nem a remoção imediata da serpente. Foi algo muito, mas muito mais simbólico. A instrução de Deus para Moisés foi um plano bem específico, de 3 passos. Primeiro, faça uma serpente de bronze. Isso mesmo, uma imagem idêntica àquilo que estava matando o povo. Segundo, coloque essa serpente no alto de uma haste, para que todo o acampamento pudesse ver. E a promessa era essa, passo 3, qualquer pessoa picada que olhasse para a serpente de bronze viveria. E não deu outra. A promessa foi cumprida. O relato bíblico é bem direto. Bastava obedecer essa instrução tão singular. Quem era picado e olhava para o objeto levantado, simplesmente sobrevivia à morte certa. Isso nos traz de volta para a nossa pergunta inicial. Mas por quê? Por que usar a imagem de uma serpente, um símbolo tão forte do mal e do pecado na Bíblia, como meio da cura? Essa, meus amigos, é a chave que abre o significado mais profundo de toda essa história. É exatamente aqui que a história vai muito além do deserto. Vamos ver como esse evento se torna um símbolo poderosíssimo de redenção, com um eco profético que ia ressoar séculos e séculos depois. E quem faz a conexão não é ninguém menos que o próprio Jesus. Lá no Evangelho de João, ele compara diretamente a sua futura crucificação com o ato de Moisés levantando a serpente. Ele revela que aquele evento, lá no Antigo Testamento, era na verdade uma prefiguração, uma espécie de sombra do que ele mesmo viria fazer. A conexão simbólica fica muito clara. A picada mortal da serpente representa a condição humana de pecado. A serpente de bronze, erguida para que todo mundo visse, aponta diretamente para Cristo levantado na cruz. E aquele simples ato de olhar para a serpente para viver é o paralelo perfeito da fé em Cristo para receber a vida eterna. E talvez a lição mais profunda seja esta. A salvação não exigia um ritual super complexo ou um esforço gigantesco. Ela vinha do ato mais simples de fé e obediência que se pode imaginar, um único olhar. A cura estava ali, acessível a todos. A morte só vinha para quem se recusasse a olhar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história da serpente de bronze não é só sobre um acontecimento antigo no deserto. Ela aponta para um princípio universal sobre a natureza da fé e nos faz pensar o que, na nossa própria vida, um simples olhar de fé na direção certa teria o poder de curar.